Hoje eu quero ministrar sobre algo. Na realidade, esses dias eu tive uma conversa com Deus assim, com muita humildade, claro, porque eu sou filho e eu tenho que estar realmente diante de Deus de cabeça baixa, né? E eu falei para Deus, digo, Senhor, eu não aceito mais o diabo querer bagunçar com a gente. E eu fiz uma oração ontem muito ousada. E eu comecei a estudar a palavra e clareou mais na minha mente coisas que eu já sabia. E aí isso me despertou dentro de mim algo que eu quero ministrar hoje para a igreja. O tema da nossa mensagem hoje é o juízo de Deus. O juízo de Deus. Irmão, quando o Espírito Santo, quando Jesus ele sobe ao céu, antes ele dá algumas instruções para os seus discípulos. Ele fala assim: olha, eu vou falar algo para vocês, eu vou ser chamado ao céu, eu preciso ir. E ele fala umas coisas, ele ainda fala assim: eu não vou falar mais coisa para vocês, porque vocês não suportariam. Mas em outras palavras, ele estava dizendo assim: mas o que eu vou falar para vocês aqui é necessário, para que vocês entendam. Para onde eu vou, vocês não vão poder me acompanhar, mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Conselheiro não vai vir, o Paracleto não vai vir, que é o Espírito Santo. Mas se eu for, eu enviarei o Espírito Santo para vocês, ele diz. Então é necessário que vocês tenham o Espírito Santo, e para que vocês tenham o Espírito Santo, esse Espírito que me ajudou em todo o meu ministério, eu tenho que ir rogar ao Pai para que envie esse Espírito Santo para vocês. Aí ele começa a dizer, se esse Espírito é o que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É esse Espírito que vai convencer o mundo. E aí ele explica mais lá embaixo, nós vamos ler, tá? Ele explica mais lá embaixo, ele começa a explicar, pecado por causa disso, justiça por causa disso, e juízo por causa disso. Ele explica lá embaixo. E aí quando ele continua dizendo assim, não vou falar mais coisas para vocês, porque vocês não suportariam. E eu já vi que esse pouco que eu falei, vocês já se entristeceram. Mas para onde eu vou, vocês não vão poder ir agora, mas é necessário que eu vá. Então Jesus, ele tinha que fazer essa partida para o céu. Ele tinha que fazer essa partida, ele não podia ficar na terra. Mesmo depois de ressuscitado, ajudando os seus discípulos e continuando o seu ministério. Era necessário que ele ascendesse aos céus. Então era isso que Jesus estava explicando para os discípulos dele, e Jesus já viu que os seus discípulos caíram o semblante. Porque era um líder que estava indo, mas era necessário que esse líder fosse, não um líder da forma que eu estou falando para vocês entender, mas o Salvador é além do líder, né? Mas era aquilo que eles viram, né? Jesus, um grande líder, um grande Salvador, mas um grande líder, estava indo embora e não voltaria agora, ia demorar ele voltar, e agora era só eles, os discípulos, que iam ter que dar continuidade ao seu ministério. Jesus disse assim: eu vou para lá, mas esse mesmo Espírito que me auxiliou no meu ministério, que eu expulsei demônio, que eu curei, que ressuscitei, esse mesmo Espírito, eles vão vir, vão habitar em cada um de vocês. E ele diz assim: olha, aí vocês ficam aqui em Jerusalém, né? Em outras palavras ele diz, em outro momento ele disse: vocês ficam aqui em Jerusalém, até que o Espírito venha sobre vocês, não saia mais para ministrar, não saia mais para fazer a minha obra, antes que esse Espírito venha sobre vocês, porque é esse Espírito que vai convencer o mundo do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Aí para a gente, vamos ler, eu vou ler na NVI. Vamos ler junto essa passagem, depois de explicado. Você que está anotando essa mensagem, eu coloquei,
nomeei ela como o juízo de Deus, porque a gente vai falar mais sobre o juízo. Porque na realidade a missão do Espírito Santo tinha três aspectos. Era de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu quero focar mais no juízo. João capítulo 16, tá? João capítulo 16. É o Evangelho de João, capítulo 16. A gente vamos ler do 5 ao 11, vamos ler 6 versículos, tá? Do 5 ao 11. João, capítulo 16. Os versículos que nós vamos ler é do 5 ao 11. Esperar um pouco aí vocês encontrar para acompanhar comigo. Amém? Todos encontraram? Olha só, vamos ler junto agora. Presta atenção. Olha Jesus falando. Jesus disse assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunte para onde vais, porque falei estas coisas, e o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Ele estava falando da pessoa do Espírito Santo. Quando ele vier, Jesus dizendo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai explicar. Ele diz assim: do pecado, porque os homens não creram em mim. Ponto. Deixa aberto aí. Por que do pecado? Qual é o tipo de pecado que Jesus estava se referindo? Porque Jesus ele não fala dos pecados, ele fala do pecado. Aí ele explica aqui embaixo, ele explica, do pecado porque o homem não creu em mim. Então é o pecado daqueles que não creem em Cristo. Então o Espírito Santo vai vir para fazer as pessoas crerem em Cristo. E essa era uma das missões do Espírito Santo. É fazer as pessoas a crerem em Cristo e não pecar mais. Do pecado de não crer nele. Então, ele estava se referindo ao pecado de não crer nele. Então, o Espírito Santo veria, que já está conosco hoje, para convencer o mundo do pecado, mas do pecado daqueles que não crê em Cristo. E aí ele continua dizendo, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não verão mais, não me verão mais. Jesus, quando andou na terra, ele era um modelo de justiça de Deus, de homem justo. Ele era um modelo de homem justo, e as pessoas olhavam para ele e cria nele que Deus era justo, porque via a justiça de Deus nele. Jesus era um homem tão justo que as pessoas olhavam e se enchiam de esperança que o mundo não estava mais perdido. Então o que é que Jesus estava dizendo? Jesus ele estava dizendo assim, eu vou, então as pessoas não vão me ver mais, mas esse mesmo Espírito vai vir sobre vocês, e vocês vão ser transformados por esse Espírito Santo, e as pessoas vão ver a justiça de Deus em vocês, e o Espírito Santo, o Espírito Santo através de vocês vai convencer o mundo da justiça, vai convencer o mundo que há um Deus justo, e que é possível ter pessoas justas, que é possível haver justiça.
Então, quando Jesus ele fala isso, ele diz do pecado, e ele fala da justiça, ele vai convencer o mundo da justiça. Agora, eu e vocês, como pequenos cristãos hoje, nós somos incumbidos de ter a responsabilidade desse Espírito que está dentro de nós deixar que esse Espírito transforme a nossa vida, ao ponto de as pessoas olhar para nós e querer ser como nós, olhar para nós e olhar e ver, olhar para nós como as pessoas olhavam para Cristo, ver a justiça de Deus na sua vida, ver a justiça de Deus na sua vida, ver a justiça de Deus na minha vida. Então eu e você hoje, com o Espírito Santo dentro de nós, a missão do Espírito Santo através de nós é convencer o mundo da justiça, é convencer o mundo, fazer com que as pessoas se acendam a esperança que é possível e que ainda existem pessoas justas, que ainda existem pessoas boas, que ainda existem pessoas honestas e que ainda existem pessoas verdadeiras. Então é esse Espírito que vai entrar dentro de nós e vai nos transformar e vai convencer o mundo da justiça. Esse Espírito vai entrar dentro de nós e vai convencer o mundo do pecado de não crer em Cristo, fazer com que as pessoas creiam em Cristo. Então hoje, o papel do Espírito Santo dentro de nós é fazer esses 3 aspectos de sua missão: fazer com que o mundo creia nele, em Cristo, fazer com que o mundo creia na justiça de Deus e fazer com que o homem creia no juízo, que é nisso que eu quero enfatizar, no juízo. E aí ele diz assim: do pecado, porque o homem não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Versículo 11: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então essa era a missão do Espírito Santo dentro de nós, que nós possamos hoje, como cristão, fazer com que o mundo entenda que o mal vai ser punido, vai ter um juízo para o mal. O mal não vai sair ileso, já tem um juízo para o mal. E o mais melhor, fazer com que o mundo entenda que o mal já foi derrotado, que o diabo já foi derrotado, que nós não devemos mais ter medo do diabo. O diabo já é um derrotado, e o mundo tem que crer nisso. E como que o mundo crê nisso? É quando eu e você, nós investimos na vida de uma família, e essa família é restaurada. Então o mundo começa a ver que o diabo é realmente um derrotado. Quando nós começamos a investir na vida de um viciado, que ele é liberto, aí o mundo começa a ver que o diabo já é um derrotado. Então o nosso papel com o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo dentro de nós, é convencer o mundo do juízo, fazer com que as pessoas entendam que o diabo já foi condenado. E é por isso que Jesus aqui, ele enfatiza aqui, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O mundo ele tem que se convencer disso. O mundo tem que se convencer que o diabo já foi derrotado, ele já está condenado. Vocês começaram a entender? Amém? Vamos lá para João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 28. João capítulo 5, versículo 28. Ele diz assim. João capítulo 5, versículo 28. E vamos ler o 28 e o 29. João capítulo 5, vamos ler o 28 e o 29. Diz assim aqui, ó: não fique admirado com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Escute, todos nós.
mal, ruim, bom. Todos nós vai chegar o dia que nós vamos prestar conta. E o mundo, ele tem que entender que há um juízo de Deus. No versículo 29, ele diz assim: e serão os que fizerem o bem, e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal, ressuscitarão para seres condenados. O mundo tem que entender isso. A Bíblia diz que um dos aspectos da missão do Espírito Santo é que ele, através de nós, faça que o mundo entenda que o mal não vai ficar impune. O mal não vai ficar impune. Então, talvez esse dia você tenha sofrido injustiça. Entenda uma coisa: não vai ficar impune. Não vai ficar impune. Então, uma dessas missões, é fazer com que o mundo entenda: olha, você não fique pensando que você vai aprontar, e que no final de tudo você vai sair ileso. Não, o mundo tem que entender que há um juízo de Deus. Há uma prestação de conta. Há um juízo de Deus. E ele diz assim, né? Que os bons ressuscitarão para a vida, mas os maus ressuscitarão para serem condenados. Mas mal e bom, todos, vai chegar o dia que todos vão ouvir a voz do nosso Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Vão ouvir a voz, eles vão estremecer de medo, porque é o dia do acerto de conta. É o dia do acerto de conta. Então o mundo tem que entender isso. O mundo, ele tem que se convencer que há um juízo de Deus. Então, primeiro, o Espírito Santo vai usar você para ajudar as pessoas a crerem em Jesus. Terceiro, o Espírito Santo vai usar você para demonstrar a derrota de Satanás, a derrota do mal. É que nem eu falei para vocês, nós demonstramos a derrota de Satanás. O mundo tem que entender que nós não devemos ter medo de Satanás, nós demonstramos a derrota de Satanás. Quando nós impomos a mão sobre um endemoniado e diz: sai agora em nome de Jesus. E ele tem que obedecer esse nome poderoso. E outra coisa, viu? A Bíblia fala, escute, isso é muito forte. A Bíblia não fala assim: vocês vão orar a Deus e Deus vai vir expulsar os demônios. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós receberemos o poder de expulsar os demônios no nome de Jesus. Então, é eu que vou expulsar o demônio, é você que vai expulsar o demônio no nome de Jesus. É você que vai expulsar o demônio de dentro do seu lar, da sua família. É você que vai expulsar o demônio da sua vida. Sai da minha mente, capeta, em nome de Jesus. Saia da minha vida, saia do meu lar, saia do meu filho, saia da minha família, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós recebemos o poder de expulsar demônios. Então é nós, o Espírito Santo está em nós, o mesmo que ajudou Jesus no seu ministério, agora ele está dentro de nós, e nós estamos com todo esse poder de expulsar demônio, de curar os enfermos. Nós estamos com esse poder de mostrar para o mundo que o diabo já é um derrotado, e que Jesus já derrotou ele. É isso que me encheu de fé ontem à tarde. Ontem à tarde eu estava revoltado com o diabo, e depois eu disse assim: não. Eu comecei a compreender, eu digo, a Bíblia diz que ele já vai, chegará o dia que ele vai ter que estar debaixo dos pés da igreja. Então ele já é um derrotado. E ele sabe disso. E ele sabe disso, que ele já é um derrotado. E a gente via Jesus mostrando isso. Jesus, ele mostrava o juízo.
Ele libertava as pessoas que estavam oprimidas, mostrando para o mundo o juízo de Deus, que o diabo será derrotado, que o diabo vai ter que ser derrotado. Então, não sei se vocês estão me entendendo. Não é para nós ter medo do diabo. Ele tem que ter medo de nós. Diz que tinha um camarada que estava fazendo uma faculdade, tinha se convertido, só que ele mexia com magia negra. E aí ele chegou para o outro amigo dele, que também estava fazendo faculdade junto com ele, e disse: olha, depois que eu me converti, eu nunca mais pratiquei magia negra, eu conheci Jesus, fui liberto e tal. Aí ele falou assim: mas ainda hoje o diabo ainda me atormenta. Ainda hoje, às vezes eu fecho os olhos, às vezes eu estou dormindo, sonho com a cara dele aparecendo e rindo de mim, e quando eu abro os olhos, acordado, ele, ainda vejo a cara dele, eu fecho os olhos e vejo a cara dele de novo. Então, aqui e acolá ele ainda me atormenta. Aí esse outro colega dele, bem mais espiritual, que conhecia mais a palavra profunda, disse assim: olha, aí ele falou: já orei a Deus, já fiz jejum, já fiz tanta da coisa, e ele ainda continua me aparecendo. Aí o camarada disse: olha, a Bíblia diz que não é Deus que vai descer do céu e expulsar o demônio da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus nos deu o poder já, no nome dele, de expelir os demônios. Então, é você que tem que dizer, em nome de Jesus, disse: eu te ordeno, tu se coloca, diz: eu te ordeno, Satanás, no nome de Jesus, saia da minha vida. E aí o cara leu a palavra, disse que ficou ali, disse: Aí, com algumas semanas depois, ele foi conversar, o cara foi conversar com ele, disse, aí o cara: rapaz, não é que aquele negócio que tu me ensinou deu certo? Na hora que ele apareceu para mim a primeira vez, quando ele apareceu para mim, que eu fechei os olhos, que eu vi ele, e que eu abri os olhos, e a cara dele ainda estava perto de mim, eu usei o meu eu disse assim: eu te ordeno, em nome... Ele contando, ele disse assim, rapaz, ele disse que olhou para o olho do diabo, que antes transmitia ódio, ele disse que sentia muito uma pressão de ódio na hora que o diabo olhava para ele, o olho, né, do diabo. Mas só que ele disse que nesse dia que ele disse assim: eu te ordeno em nome de Jesus, ele disse que sentiu medo nos olhos do diabo. O diabo ficou aterrorizado. Aí ele tirou até uma brincadeira. Ele disse assim: aí eu toquei terror no diabo. Toquei terror nele, rapaz. Ele nunca mais me apareceu. Já está com mais de mês que ele não me aparece mais. São princípios, né? São segredos que às vezes, por nós não conhecer bem profundo, a gente acaba sendo enganado pelo diabo, né? E nós temos esse poder. Tem pessoas que o demônio está lá, expulsa, e o outro vem expulsa. Me veio daquela história, né? Um dizia: está amarrado o demônio, saia, o demônio, o outro: está queimado. O demônio disse: o que é que vocês querem que eu faça mesmo? Disse: não, pai, nós não expulsamos esse demônio, vamos chamar uma senhorinha ali. Disse que era uma velhinha, rapaz, tinha quase 80 e poucos anos. Disse que essa velhinha era uma mulher tão espiritual. Disse: vamos chamar a senhorinha lá do coque lá, que roda no manto lá, ela vai expulsar. Aí chamaram lá a velhinha lá. Aí chamaram a velhinha, aí quando a velhinha foi entrando na sala, isso é engraçado. Diz que o demônio disse: essa véia coroca! Aí a velhinha disse: você me respeite, que eu tenho idade de ser sua mãe. Acho que a bichinha se atrapalhou nas palavras, né? Mas, irmão, olha, o que eu quero passar para vocês é isso, que nós não podemos ter medo dele. Ele que tem que ter medo de nós. Quando nós conhecemos o poder que há em nós. Aí quando você chegar num local que o camarada estiver endemoniado, e que o diabo sabe que tu conhece, que tu tem esse poder, o diabo ele já quer correr. Eu lembro uma vez que nós chegamos no encontro, e aí tinha uma diaconisa expulsando um demônio de uma criança, e aí o demônio dizia: ela é minha, ela vai ser isso, vai ser aquilo. E a diaconisa, eu lembro até, era a Romênia, expulsando. Aí nós tínhamos chegado do encontro de homem, e nós estávamos no óleo, né?
E aí estava o Gleison, não sei se vocês conhecem o Gleison, o filho da dona Eva, que é da nossa igreja aqui. O Gleison, ele trabalha lá no centro de Camelô, e o Gleison estava num nível de espiritualidade. Rapaz, quando botaram ela na casinha do lado da igreja, que tinha uma casinha do lado, que o Gleison entrou no portão assim, o demônio já gritou de longe: esse daí não! O demônio sabia. O demônio sabia que ele conhecia o poder que havia nele. Eu lembro que no dia que um rapaz se endemoniou, a mulher veio e disse: pastor, eram umas 11 horas da noite, meu marido está endemoniado. E aí, a mulher, e a irmã do camarada era crente. E aí eu peguei o óleo de mirra, desci para a pastora, era perto, saí de pé. Eles moravam, se eu não me engano, naquela esquina, na primeira esquina, não era, pastora? Primeira esquina ali aqui da igreja. Nós descemos lá. Na época estava o Vando lá, que tinha que pegar uma extensão, e estava a mulher crente, que era a irmã dele, orando de longe com medo. Em nome de Jesus, tu está repreendido. Tu é um derrotado, mas bem longe com medo. Quando eu e a pastora botemos o pé na escada, o bichão roncou dentro do quarto. Rapaz, olha, não sei não, nessas horas eu sou tomado, sabe? Eu saio de mim. Porque vem uma raiva de ele estar querendo dar uma de, sabe? E ao mesmo tempo vem aquela coragem que eu não sei de onde é que vem. Mas eu entrei lá dentro, quando eu entrei no quarto, que eu olhei firme, ele quis me amedrontar, eu botei a mão na cabeça dele: sai agora em nome de Jesus, e aí arrancou, ficou. Agora uma coisa muito séria. Agora sabe o que era? A brecha que o demônio entrou na vida dele? Uma mágoa que ele guardava da irmã, da própria irmã que estava orando lá. E nessa hora nós descobrimos, não foi, pastora? Eu digo: agora tu tem que receber Jesus como teu Salvador, se reconcilia, e para ele nunca mais voltar. Perdoa a sua irmã, porque essa era a brecha que o diabo estava atormentando a sua vida. Então é isso. Ó, se endemoniou alguém, ai, chama o pastor, ai meu Deus, ai. Só falta dizer cruz credo. Você tem esse poder dentro de você, já foi dado, a Bíblia diz que foi dado o poder de expelir e expulsar demônio. Esse poder já tem dentro. E quando nós fazemos isso, o que eu mais a pastora fizemos, o que nós faz quando você expulsa um demônio na sua célula, quando acontece alguma coisa, o que é que você faz? O que é que acontece quando aquele demônio é expulso, que você ordena no nome de Jesus aquele demônio é expulso? Você convence as pessoas da sua célula, ou daquela família onde você foi expulsar o demônio, que há um juízo de Deus para os demônios, e que ele já é um derrotado. Vocês estão entendendo? Você convence as pessoas que o diabo já está condenado, ele já foi derrotado há muitos anos atrás. Quando nós usamos o nome de Jesus, ele tem que obedecer, porque Jesus já derrotou ele. Então o mundo começa a entender e se convencer do juízo de Deus. Eu não entendo, pastor, as pessoas mal, vocês já viram pessoas falar isso? Se dão bem, as pessoas boas não se dão bem. É porque o mundo ainda não consegue enxergar o juízo de Deus. O mundo tem que entender que vai haver um acerto de conta com os mal. E é eu e você que devemos, que o Espírito Santo, através de eu e você, nós vamos dar esse lugar ao Espírito Santo para convencer o mundo do juízo de Deus. Ficou bem clara essa mensagem para você?